Olá pessoal que está assistindo esse vídeo. Este vídeo é para explicar com relação ao filósofo Aristóteles e o que é o livro Política, que é um livro conhecido dele, bastante conhecido, obra de filosofia clássica, e o que isso interfere na filosofia até hoje. Em geral, eu começo com uma pequena curiosidade aqui, que eu li no livro. Vou comentar e ler o que disse. Ele disse assim: os edifícios dedicados às cerimônias religiosas serão tão esplêndidos quanto necessário e servirão ao mesmo tempo para ser reuniões públicas dos principais magistrados e pela celebração de todos os ritos que a lei e o oráculo da pitonisa não queria que eles fossem segredos. Este lugar deve ser visto de todos os quartéis ao seu redor. Será tão exigido pela dignidade dos personagens que ele tem de abrigar. Ao pé da eminência em que o edifício estará localizado, será conveniente ter a praça pública construída como a chamada Praça da Liberdade de Tessália, uma das cidades da Grécia Antiga. Você nunca consentirá que este lugar se manche deixando mercadorias nele, e artesãos, fazendeiros e qualquer indivíduo desta classe, a menos que o magistrado expressamente os escame. Também é necessário que a aparência deste lugar seja agradável, uma vez que será lá onde os homens de idade madura serão dedicados aos exercícios de ginástica. No caso, ele está se referindo às reuniões públicas. Porque mesmo deste ponto de vista, os cidadãos devem ser separados de acordo com a idade e alguns magistrados participarão dos jogos da juventude. Assim como os de maior idade assistirão às vezes dos magistrados. Jogos, no caso. A presença do magistrado inspira verdadeira conformidade e medo respeitoso que é característico do coração do homem livre. Longe desta praça e bem separada dela será destinada ao tráfego. Este lugar deve ser facilmente acessível para todas as mercadorias transportadas do mar e do interior do país. Aristóteles, Política, livro 3, capítulo 11, desculpa. Quando li este trecho do tratado, eu que tenho aspirações a ser arquiteto, pessoalmente, lembrei-me da localização das principais igrejas das cidades dos países de influência católica no Ocidente. Das umas grandes catedrais de Florença, Colônia, na França, Notre Dame, que são posições bem centrais nas cidades, de referência e como construções mais altas. Inclusive no Brasil, e que o modelo proposto lembra em parte a construção de vários povos da Grécia Antiga, onde os templos eram de reuniões políticas, às vezes, e também serviam para cerimônias religiosas, como oráculos. Por exemplo, eram eles. Vejam sobre a Grécia Antiga. Lá os templos religiosos eram os edifícios mais importantes e imponentes, e próximo a elas ficava a praça, por exemplo. E ele meio que teve uma influência com relação a... Influência não. Ele falou também sobre os estados satélites. E se o Estado quer defender-se das invasões e evitar cair na escravidão, porque é possível supor que o Estado verdadeiramente digno deste nome possa nunca ser considerado como escravo por natureza? O Estado se baixa necessariamente a si mesmo, o escravo não. Meio que ele critica aqui com relação aos estados satélites, tipo como os que haviam na Grécia Antiga, depois da invasão dos persas, que haviam estados satélites ligados a Atenas, no século de ouro de Atenas. E pode ser considerado com relação aos estados satélites mais recentes, por exemplo. E algumas coisas que ele fala que podem ter influenciado até ideias conhecidas até hoje, famosas e muito desejadas por alguns grupos políticos. Por exemplo, é bom até em interesse dos ricos acumular as sobras das rendas públicas para repartirmos de uma só vez entre os pobres.
sobretudo se as porções individuais se farão de distribuir bastam para a compra de uma pequena finca ou pelo menos para o estabelecimento de um comércio ou de uma exploração agrícola. Se não podem alcançar a vez a todas essas distribuições, se procederá por tribos ou conforme a qualquer outra divisão. Os ricos deverão necessariamente, neste caso, contribuir a sustentar as cargas precisas do Estado, mas que se renuncie a exigir deles gastos que não reportam utilidade. Ou seja, contra o exagero. Meio que aqui vemos que o Aristóteles ele pode ter dado uma luz com relação ao Karl Marx, que era muito intelectual, leitor de livros de filosofia clássica. Essas ideias podem ter inspirado ele a fundar até as ideias do socialismo, que influenciam até hoje na concepção de grupos políticos na sociedade moderna. E vemos aqui outro trecho. Farão bem a si mesmo estas classes sem imitar o governo de Tarento, uma cidade-estado da Grécia Antiga. Ao considerar aos pobres o uso comum das propriedades, se ganhou este governo o carinho da multidão. O mesmo sucede com as constituições políticas. Quanto mais más são, tantas mais preocupações exigem. Também é necessário, como eu já disse, o Aristóteles falando, que os cargos sejam poucos nos pequenos estados e numerosos nos grandes, sendo muito importante saber quais são os que podem acumular-se e quais os que são incompatíveis. Com respeito às necessidades indispensáveis da cidade, o primeiro objeto de vigilância é o mercado público, que deve estar abaixo da direção de uma autoridade que inspecione os contratos que celebre e sua exata observância. Meio que aqui ele fala com relação aos ideias de vigilância sanitária desde a antiguidade, que ele fala de cuidado do mercado público, inspetores e tal, influencia até hoje. E continuando, com respeito em quase todas as cidades, seus membros têm a pressão de comprar e vender para satisfazer suas mútuas necessidades, sendo esta, quiçá, a mais importante garantia de bem-estar ao qual parecer ter desejado obter os membros da cidade ao reunir-se em sociedade. Outra coisa que vem depois desta e que tem relação com ela, estreita relação, é a conservação das propriedades públicas particulares. Aqui ele meio que fala que tem que haver uma propriedade privada desde essa época da antiguidade. E essa ideia influencia movimentos políticos até hoje. E ele falando, este cargo corresponde ao regime interior, o cargo de inspetor da cidade, a sustentação e a reparação dos edifícios deteriorados e dos caminhos públicos. No caso, uma ideia da fiscalização pública, o regulamento relativo aos deslindes de cada propriedade para prevenir as disputas. Mesmo aqui ele está defendendo uma ideia de delimitação dos limites de propriedade, que influencia até hoje na política, e ademais todas as matérias análogas a estas. Todas estas são funções, como se diz ordinariamente, de polícia urbana. Ele fala do o Aristóteles falando sobre fiscalização, influencia até hoje também. Outra classe de funcionários está encarregada do registro dos atos que têm lugar entre os particulares e das sentenças ditadas pelos tribunais, sendo esses mesmos os que devem atuar os procedimentos e negócios judiciais. Em um caso está falando do pessoal que trabalha em tribunais e juízes, no caso. Às vezes essa última magistratura se divide em outras muitas, mas suas atribuições são sempre as mesmas que acabo de enumerar. Ele fala no caso. Ele fala também de execução das condenações judiciais
da processão dos processos e guarda dos presos, o que liga a ideia atual de agente penitenciário. E as ideias sobre justiça dele podem ter tido uma influência até hoje no direito internacional. E é isso.